Curso Sempre. Inteligência em concursos. Então veja lá. Taylor, isso aparece na prova, guardem bem esses conceitos. Taylor tinha uma visão mecanicista, aquela ideia dele colocar o macacão, né? Foco na produção. Então a visão dele era mecanicista. Era o operário, certo? Já Fayol tinha foco nos processos de organização, então ele tem uma visão normativista. Aí que está aquela ideia de macacão e gravata, né? Valeu? Fayol? É isso que está na apostila, tá? Mecanicista e normativista. O foco do Taylor era a adoção de métodos racionais. Isso aqui é um resumo, né? Aquele resumo que a gente sempre faz para liquidar com o assunto. Fayol, a Taylor, tinha métodos racionais e padronizados e máxima divisão de trabalhos, que é a robotização do ser humano. Já falei bastante. Fayol era a estrutura formal da empresa e a adoção de princípios administrativos pelos altos escalões. Na verdade, é do Fayol a ideia de hierarquização, né? Tranquilo? Bom, fechando. As normas rígidas e o controle inflexível elevaram enormemente o desempenho das empresas, que é o aumento da produtividade. Mas, ao mesmo tempo, elas geraram insatisfação e estresse entre os trabalhadores. Essa pergunta também já apareceu várias vezes, tá? Que o modelo ele é produtivo, mas ele é estressante. Valeu? Bem, a abordagem clássica ela se completa com a entrada na história do Ford. E aparece na prova, bem recentemente está começando a aparecer com frequência, o Fordismo. O Fordismo aparece porque tem o Toyotismo agora, né? Então o modelo americano é chamado de Fordismo e a outra é chamada de Toyotismo, que é o modelo japonês, que é de 1970 aqui no Ocidente. Bem, quem foi Ford? Ford foi um engenheiro, Fayol também era engenheiro e o Taylor também era engenheiro, só que ele foi o esperto da história. O Taylor e o Fayol escreveram um livro, cada um. O Ford pegou os dois livros e aplicou tudo. Ele ficou multimilionário. Então ele aparece na história como o cara que provou que Taylor e Fayol tinham uma teoria de boa qualidade. E ficou multimilionário com isso. Então ele foi o espertão da história, né? Teve sorte de viver bastante. Nasceu em 1863, os padrões da época, morreu em 1947. Quer dizer, o cara estava com tudo e não estava prosa, né? Pegou tudo prontinho, vou aplicar isso aqui, ficou multimilionário, como magnata, né? A Ford está aqui até hoje, ainda está na família. E aí, então, ele é um engenheiro, mas ele é conhecido, então, como empresário, tá vendo? Foi o Fayol e o Taylor eram assalariados, tá? Não tinham uma empresa, trabalhavam para uma empresa, gerenciavam. Esse não, esse aí foi o empresário que obteve mais sucesso aplicando as ideias de Taylor e Fayol. Ele implantou a linha de montagem e ele que criou a esteira rolante. Isso também é muito importante, gente. Às vezes fazem essa perguntinha, dizendo que Taylor que criou a esteira rolante. Não, a esteira rolante é do Ford, tá? Ah, besteirinha, sabedoria inútil, mas vale ponto no concurso. Tá certo? Sabedoria inútil, né? Ela faz diferença para nós se é do Ford ou do Taylor? Para vocês faz, porque vale um ponto na prova, tá? Então trata de se ligar. Eu costumo dizer que aqui se aprende muita sabedoria inútil, coisa ultrapassada, mas vale ponto na prova, para vocês é útil, né? Então, entender que, se você pegar o livro do Taylor, ele fala em tempos de movimentos, ele fala, então, este faz, passa para aquele, este faz, passa para aquele. Mas ele não tem a esteira. Ele estuda, inclusive, o tempo que tem que levar para baixar, para pegar a caixa, tem que cronometrar tudo, para montar e para entregar para o próximo. E as caixas têm que chegar, alguém tem que trazer a caixa até o funcionário. Porque ele foi anterior, ele publicou o livro em 1911 e diz isso. Em 1912 ou 13, o esperto do Ford disse, vamos botar um negócio aqui funcionando. Então ele mecanizou a ideia, ficou aquela
existência da esteira. Então, ó, ele implantou a linha de montagem. As etapas de fabricação foram distribuídas ao longo de uma esteira rolante e cada operário adicionava ao produto um componente padronizado. Coisa que existe até hoje. Eu tive aí na Hello, existe, só que tem detalhe, hoje quem faz é robô. Não é mais pessoa, tá? Então, atenção. Quais são os dois fatores? Está aqui, ó. Ford aplicou em níveis altíssimos os dois princípios básicos da produção em massa, que pode aparecer também como produção massificada, né? A padronização e a especialização. Esta é a pergunta que parece de Ford. Então, pergunta quem é ele, pergunta da esteira rolante e pergunta quais os dois conceitos que Ford adotou para se dar bem na vida. Padronização, e eu falei para vocês, né? Escolha a cor que você quiser do carro, contanto que seja preto. Isso é padronização. Certo? Cheio de opções. E especialização. O cara passa a vida inteira só fazendo uma coisa. Se a vida for curta, não tem problema. Enterra esse e põe outro no lugar. Valeu? E o carro continua saindo pretinho e vendido. Bom, acho que não precisa falar mais nada do Ford, né? Tranquilo, é só entender essa realidade histórica. Entendeu essa realidade histórica e daí então vem o fechamento. Quem são as três grandes personalidades da escola clássica? Taylor, Fayol e Ford. E pode aparecer na prova Fordismo, Taylorismo. Fayolismo não aparece. Fechado? Dessa forma, então, o Ford criou o trabalhador substituível e intercambiável. Mas atenção para o detalhe, isto é fundamental. Mas pagava salários relativamente elevados e crescentes, ele pagava o dobro do que os outros pagavam, incorporando ganhos de produtividade para compensar o tipo de processo de trabalho utilizado. Quer dizer, o cara ficava estressado, ficava insatisfeito, mas tinha grana alta no bolso. Tranquilo? Como nós brasileiros sabemos que a gente se estressa quando a conta está estourada, né? Aí você tem que escolher qual é o tipo de estresse que você quer. O estresse por trabalho, dinheiro no bolso, ou o estresse por pouco trabalho, mas conta estourada. Então esta é a lógica do desenvolvimento americano do século passado. Com isso, então, a gente terminou a abordagem clássica. Tranquilo? Vamos para a burocrática agora. Burocrática. Por que a gente estuda a escola clássica? E por que isso sempre aparece em concurso? Porque ela é a primeira, depois o serviço público se espalhou em muitas coisas do Fayol, etc. E porque, na verdade, a administração começa aí. Paralelamente, e quero que vocês entendam bem esse detalhezinho, a passagem que nós vamos fazer agora. Paralelamente a dois engenheiros chamados Ford e Fayol, Fayol e Taylor, e um terceiro chamado Ford, trabalhando na indústria, nós tínhamos um outro grande grupo de profissionais trabalhando, que eram os burocratas. Nós chamamos hoje de burocratas, nós vamos chamar assim, ó, funcionários públicos, certo? Esses foram sistematizados por um cara chamado Max Weber. Veja a idade dele, ó. 1864, nasceu então na mesma época do Fayol, morreu em 1920. Tá? Este cara era filósofo, tá? Ele não estudou nada de engenharia, ele nunca pisou provavelmente numa fábrica. Ele era cara de atividade governamental. E ele é tido como o estruturador da administração burocrática. Essa por que é importante? Porque é a que nós encontramos ainda no serviço público brasileiro. Anota aí do lado do Weber o seguinte: conceitos weberianos. O CESP explora muito isso, ele não fala administração burocrática, ele diz assim, segundo a visão weberiana. Tá? Então, associe sempre a visão weberiana ao sobrenome do seu autor, que é Weber, e
ao seu produto, que é a administração burocrática. Tranquilo essa ideia? Então o Weber é importante por causa disso, aparece segundo a visão weberiana. Falou em visão weberiana, ele está falando da administração burocrática. Segunda coisa importantíssima. No CESP, nos concursos CESP, percebe-se que quando ele está falando bem, ele usa o termo administração burocrática. Quando ele está falando mal, ele usa o termo burocracia. Já levantei mais de 50 perguntas sobre esse tema e a gente consegue perceber essa tendência. Não é uma afirmação, digamos assim, não é uma regra. Então, você não pode, opa, burocracia está errado. Não, não é uma regra. Mas é uma característica. Então, se pegar um texto e ficar em dúvida, será que esse negócio está certo, será que esse negócio está errado, aplica essa ideia que eu estou passando. Se ele estiver falando bem, ele tende a usar a administração burocrática. Se ele está falando mal, ele tende a usar a palavra burocracia. Beleza? Isso é uma dica. Outra coisa importante. Atualmente, vocês, eu, todos nós entendemos que burocracia ou administração burocrática é uma porcaria. É uma coisa travada, uma coisa que não funciona, é uma enrolação e tudo mais. No entanto, tem que lembrar que lá na sua origem ela foi muito bem-vinda. Por quê? Porque ela organizou uma bagunça chamada Estado. Se hoje nós reclamamos de corrupção, de injustiça, de privilégio no serviço público, há 150, 200 anos isso era uma regra. Tinha uma elite, a elite se servia das benesses do Estado. A população era tratada como bicho. Tá? Então, fazer alguma coisa para a população era um favor. Nesta realidade, a chegada da administração burocrática foi muito importante. Valeu? Bem, característica da administração burocrática. E aqui é interessante, lendo, a gente percebe que o Taylor leu Weber. O Taylor foi influenciado por Weber e o Fayol foi influenciado pelo Taylor e o Ford pegou tudo isso aí. Lembrando então que a característica principal deste tipo de mundo que vocês não conheceram, porque o Brasil aqui quando vocês nasceram já era um país que estava focado na população, vamos chamar assim, plebeia, né? População de baixa renda, etc. Quer dizer, vocês já nasceram num período em que a elite estava sendo vista com maus olhos. Mas nesta época a elite era toda poderosa e quem nascia aqui, ó, bom, nasci pobre, eu vou ser honrado pobre e vou morrer pobre. Não tinha a capacidade de se mudar de classe social. Então, a administração burocrática é uma forma racional e eficiente de organização. Eficiente eu já expliquei, né? Produtiva. Baseada na lógica, na ordem e na autoridade legítima. Fica bem claro aqui, baseada no fortalecimento das elites. A ordem era qual? A ordem era a ordem hierárquica. A autoridade legítima significa o quê? Eu sou a autoridade, né? O famoso carteiraço surge daí. Tranquila essa visão? Segundo essa teoria, um homem pode ser pago para agir e se comportar de maneira pré-estabelecida, a qual lhe deve ser explicada, sem que suas emoções interfiram no seu desempenho. Essa é a essência da burocracia. Então, nós vemos isso aqui do Brasil. O Brasil é forte nisso aí, ainda, né? Está sendo combatido. Nós vamos ver isso aí, já está sendo combatido desde 1967, aqui no Brasil, mas não se consegue desmanchar isso. Você chega em algum lugar, vamos lá, o próprio concurso que vocês vão fazer, tá? Se algum de vocês aí, por um problema lá, chegar 30 segundos atrasado, não entra. Eu acho isso a maior injustiça do mundo. Tem nada de mais em chegar 5 minutos atrasado e entrar. Ora, se você está aqui no portão
Você está vendo que o trânsito todo está congestionado. Hoje temos celular, temos aviso de comunicação, de segurança. Não vejo por que 5 minutos de atraso não serem tolerados. Qual é o problema? Pois isso aqui é Brasil, nós somos assim mesmo, nós sempre chegamos 2, 3 minutos atrasados. Não, se você chegar 10 segundos depois da hora, o portão está fechado e você não entra. E não adianta se espernear. Toda vez que tem um concurso grande, a gente vê essa cena, né? Vestibular também. O cara bateu. E a gente vê até um certo sorriso no cara que fechou o portão. Aí, filha da mãe, ninguém mandou você não levantar cedo. Eu levantei cedo, você não levantou. Fica aí fora. Entende? Quer dizer, nenhuma emoção, nenhuma contestação. Concordo que se o cara chegar 10 minutos atrasado, aí nós já temos o risco de eventualmente os envelopes já terem sido distribuídos, etc. Tá? Mas, poxa, não tem nada demais. No entanto, é assim. Da mesma forma que um exemplo típico disso aqui, é o que acontece com frequência, alguém desapareceu. Aí a família vai lá no necrotério e identifica um corpo errado. Aí uns dias depois aparece o verdadeiro parente lá. Tá vivo? Muito bem. Vai lá ver a tua documentação. Pô, é tão simples, faz lá DNA, faz lá um teste de dedo lá, né? Por que a gente deixa aquele dedo marcado quando vai fazer a identidade? Pronto, está provado que o cara é aquele mesmo, pô. Não. Você leva meses, anos, às vezes, para provar que você está vivo. Isso é burocracia. Quer dizer, não há nenhum envolvimento emocional, tá? Entender, então, que lá atrás, há 100 e poucos anos, 200 e poucos anos, isso aqui era importante, porque a corrupção era muito grande e aí se dava vantagens para quem não merecia. Mas atualmente isso aí não tem sentido. Então, lá atrás a administração burocrática foi bem vista. Ficou claro esse trecho? É uma estrutura administrativa que foi proposta para organizar o crescente tamanho e complexidade das instituições públicas e privadas lá atrás, numa época que não tinha informatização, que não tinha internet, que não tinha nem telefone, né? Então tinha que ter as coisas bem sistematizadas. Surgiu no final do século XIX. Então perceba que ele é anterior a Taylor, né? Na época do Estado Liberal. Então atenção, mais 2 palavras mágicas para concurso aí. Estado Liberal, nós temos 2 tipos de Estado. Estado Liberal e Estado Intervencionista. O que é Estado Liberal? Estado Liberal é o Estado típico do modelo das elites, em que o Estado se preocupa apenas, está aqui embaixo, ó. Aqui não está, acho que está no slide seguinte. O Estado Liberal se preocupa apenas em garantir a propriedade, garantir a ordem pública e garantir a segurança. Né? Segurança normalmente só das elites. Não interfere na economia, não interfere na saúde, na educação, não interfere no funcionamento do país. Então isso é um Estado liberal, certo? Ele é típico daquela época, né? O compadresco entre o rei, entre o dirigente máximo de um país e aquela elite que estava ali puxando o saco deles. O resto que se dane. Qual é o outro tipo de Estado que nós temos? Nós temos o Estado intervencionista. Estado intervencionista é o modelo que nós temos aqui no Brasil, no momento, por exemplo, em que a presidente Dilma não quer que o combustível aumente, ele não aumenta. O presidente Lula resolveu dar uma concessão de desconto de IPI para aumentar as vendas dos veículos, aumentou as vendas dos veículos e tudo bem. A Dilma, ano passado, não quis subir a energia elétrica, não subiu a energia elétrica. E por aí afora. Só dando alguns exemplos, mas tem centenas de outros exemplos de intervenção do governo, certo? Então, isso é governo intervencionista. A visão liberal, que é o modelo anterior, ele era altamente corrupto, tá? Hoje se vai dizer assim, mas espera um pouquinho, a burocracia agora é corrupta. Sim, os caras vão se aperfeiçoando na arte de roubar e
Se o cara tem vocação para roubar, ele rouba mesmo, né? Eu costumo dizer assim, nós temos uma frase que diz assim, a ocasião faz o furto. Eu não concordo, tá? Eu entendo o seguinte, o ladrão já nasce predisposto a roubar. Nasce não, se desenvolve, né? Aí, o que acontece? Acontece o seguinte, ele desenvolve técnicas para roubar desde que ele esteja intencionado. Então, na verdade é o seguinte, a ocasião faz o ladrão, né? Tem oportunidade, ele resolve. Ele não tem, ele cria uma. Ele não está de butuca esperando. Ele age também. Então, ele faz a ocasião, né? Consequentemente, não é a ocasião que faz o ladrão. Tranquilo? Então, o conceito de Estado liberal e Estado intervencionista está anotado? Esse aí aparece em várias situações. Por exemplo, na área do direito aparece muito. Bem, quais são os princípios, então, da administração burocrática? Então, atenção, estou falando do lado bom, né? Profissionalização. Então, a ideia de carreira, a ideia de concurso, isso é da administração burocrática. O conceito de hierarquia funcional, que hoje é combatido. A impessoalidade, que é uma coisa interessante, né? Todos são tratados iguais em relação aos direitos, né? Então, ninguém tem preferência. E uma que hoje é mal vista, que é o formalismo. Vale o que está escrito. Bem, e esta frase aqui é muito importante. Esse parágrafo aqui você anote ele e faça uma flechinha para você ler mais vezes. Na administração burocrática, parte-se de uma desconfiança prévia em relação tanto aos administradores públicos quanto aos cidadãos. Então, por exemplo, aquele exemplo do cara que está vivo, mas tem que provar que está vivo, há uma desconfiança que o cara está ali para enrolar e querer ocupar o lugar do morto. Esse é o ponto de partida. E esse cara está enrolando. O outro morreu. Ele não é ele. Então, é a desconfiança prévia, entendeu? Vocês vão ver que no modelo atual, a gente trabalha com o conceito de confiança limitada. Que é o quê? É o conceito de ficha limpa, ficha suja. Se você não teve nada de antecedentes ruins, parte da hipótese que você é bom. Agora, se você sujar a tua ficha, né, então você passa a ser acompanhado. Então o conceito atual é confiança limitada. A anterior é desconfiança prévia. A essência do conceito de desconfiança prévia é o seguinte, você é culpado até que você prove o contrário. Essa é a essência da desconfiança prévia, certo? Todos são culpados, até que você prove que não é. Que é o grande problema, por exemplo, da polícia, né? A polícia vê alguém correndo, ela atira. Às vezes o cara está correndo de medo. Ou às vezes o cara está correndo porque, sei lá tem algum compromisso, está atrasado. Correu na frente da polícia, você leva chumbo. Então é o conceito da desconfiança prévia. Correu é bandido. Enfrentou também é bandido. Quer dizer, você está numa fria, né? Não pode correr, não pode enfrentar. Isso é válido para todo o serviço público burocrático, né? Concordo com isso? Você vai com um original e uma cópia em qualquer repartição pública. O servidor público tem fé pública. Então, se ele conferir um documento e der o visto, não precisa reconhecer firma. E ele sabe disso, ou pelo menos a grande maioria sabe. Ó, tá aqui o original e tá aqui a cópia, por favor. Não, você tem que ir lá no cartório. Tem que ter o carimbo do cartorário. Tá errado, né? Por isso, então, são sempre necessários controles rígidos dos processos na administração pessoal, nas compras e no atendimento das demandas. Então, o que você tem que entender aqui é o seguinte: se a pergunta for ambientada no século XX ou no século XIX, a administração burocrática foi útil e foi contributiva para a moralidade. Se ela estiver ambientada atualmente, ela é tida como ultrapassada, enferrujada e corrompida. Beleza?
qual é o problema que surgiu com esse engessamento? Por outro lado, o controle, né, a garantia do poder do Estado transforma-se na própria razão de ser do funcionário. Ele se enche de razão, vira autoridade, e daí você não chega perto dele porque você desacata a autoridade. Com o passar do tempo, então, a administração burocrática levou o Estado a voltar-se para si mesmo, criou essa casta de funcionários, perdendo então a noção de sua missão básica, que é servir a sociedade. Lá no fundo, no começo, o Weber entendia que se organizasse e enrijecesse, ele ia servir a sociedade. E esse modelo foi bom no começo. Atualmente ele está corrompido. Fechado? Tranquilo? Depois do intervalo nós vamos ver o quê? Nós vamos ver as distorções, olha o termo, distorções da burocracia. Então nós vamos ver, que eles perguntam as duas coisas, sabe? Vantagens da administração burocrática e distorções da burocracia. A grande parte vocês conhecem pela experiência pessoal e outras nós já falamos, mas depois a gente vai sistematizar isso. Tranquilo até aqui? Nenhum problema? Então valeu!